Oi, gente! Tudo bem com vocês? Chegou o inverno, ainda bem, né? Tá todo mundo aí querendo fazer gorro, querendo fazer gola, querendo fazer as coisinhas de inverno, né? E eu trouxe pra vocês aqui um gorrinho bem legal, tá? Que eu coloquei o nome de gorro crispy, exatamente por ele ser assim, todo crespinho, olha. Tem gente que falou que adorou o avesso. Ah, eu gostei mais, vou usar pro avesso. Também fica bem legal. Tá? Mas esse que é o direito, hein, gente? Então eu vou ensinar para vocês daquele mesmo jeitinho de sempre, tá? Fazendo gráfico e a gente trabalhando ao mesmo tempo, porque é para todo mundo entender gráficos também, tá bom? Então vamos lá? Bom, primeiro nós vamos começar pela nossa sanfoninha, tá? Por essa sanfona. Ela precisa ser feita ao tamanho da cabeça. A circunferência, né, na verdade. Mas não precisa ser exatamente o tamanho da cabeça. Pode deixar uma folguinha de 2 pontos, de 2 dedos, é, faltando 2 dedos. Por se tratar de uma sanfona que tem uma certa elasticidade, a gente não tem necessidade de fazer exatamente do tamanho da cabeça. Pode deixar faltando uns 2 dedinhos para a touca entrar justinha e ficar legal, tá? Então nós vamos começar por aqui, pela nossa sanfona. Então, eu vou fazer o gráfico para vocês, tá? Nós vamos começar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas e 3 correntes para virar. Por isso que sempre fala, 3 para virar. O primeiro ponto alto sempre é na quinta corrente, tá? Porque se eu for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essas 3 correntinhas já ficam como o primeiro ponto alto e a gente vai seguir um ponto alto para cada corrente, tá? Então, vou fazer aqui para vocês. Dez correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As 3 correntinhas para virar, aqui. E eu conto 1, 2, 3, 4. Primeiro ponto alto eu coloco aqui, na quinta corrente. E eu sempre uso essa alcinha de baixo aqui, ó. Quando eu faço a primeira carreira, eu gosto de fazer nessa alcinha de baixo, para não ficar esgarçando o ponto. Então, eu já tenho 2 pontos altos, né? Os 3 que eu virei e 2 pontos altos. O primeiro ponto alto que eu fiz. E a gente vai seguir em ponto alto até o final, tá? Um para cada corrente. Agora falta, já tem 2, 4, 6, 8, 9 e o nosso 10º ponto alto. Certo? Exatamente o que está aqui no nosso gráfico. Agora nós vamos virar 3 correntinhas, por se tratar de um ponto alto, e vamos colocar um ponto alto para cada ponto de base, inclusive aqui, que na verdade não é um ponto, né? São as 3 correntinhas virando, mas nós vamos colocar o nosso ponto alto aqui também, porque precisamos de 2, 4, 6, 8, 10. Só que nós vamos fazer de um jeito diferente para dar aquele efeito da sanfona, para ele ficar assim, em relevinho e ter a elasticidade que a gente está precisando aqui para a sanfona do nosso gorro. Então, eu virei, trabalho, 3 correntes, só que em vez de colocar aqui, eu vou utilizar essa alcinha aqui de trás, ó. Somente essa alcinha que a gente precisa. Não se preocupem por ela esgarçar, assim, na hora que você trabalhar, ela larga um pouquinho, mas daqui a pouco ela volta ao normal, tá? Ó, o ponto tá aqui, eu levanto o trabalho e olha, ó, é essa alcinha aqui de trás, ó.
Que assim o ponto sai na parte de trás, ó, e faz esse efeito relevo, tá? Mas tem muitas alunas que reclamam, que começam a fazer um ponto sanfona desse, fazer uma blusa, fazer um gorro, e, eu comecei com 10 pontos na minha sanfona, passou para 9, na outra carreira passou para 8, tá? Por que que diminui um ponto a cada carreira? Vou explicar para vocês no gráfico e aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 9, tá? O 10º ponto tá aqui. Na primeira carreira, a gente não percebe muito isso. Da primeira para a segunda. Mas na terceira carreira, a gente vai entender por que que algumas pessoas não conseguem fazer esse ponto sanfona e geralmente começa a diminuir um ponto. Ó, virei 3, um ponto para cada ponto de base, inclusive nesse daqui. Por não se tratar de um ponto, então quando a gente vem, geralmente a gente não acha aquela alcinha de trás aqui. A gente sempre acha os daqui, mas desse a gente não acha, por ele não ser um ponto alto feito. São as 3 correntinhas que a gente subiu. Mas ele tem que ser trabalhado mesmo assim. Então, isso que dá que muita gente perde, né? Não acha aquele último ponto e passa direto e não percebe que está diminuindo um ponto a cada carreira. Então, eu virei 3 correntes, mesma coisa, não coloco aqui, ó, na alcinha de trás, tá? E eu sigo 3, 4, e eu vou seguir aqui para vocês. Então, 8, né? 2, 4, 6, 8. Esse é o 9. E às vezes a gente olha, não tem alcinha aqui atrás, do jeito que tem nos outros pontos altos. Mas como tem 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3, é na parte de trás dessa terceira corrente que eu vou entrar. É essa aqui que geralmente a gente não percebe, mas tem que ser feita. 2, 4, 6, 8, 10, tá? Então, quando forem fazer sanfoninha para blusa, para gorro, sempre preste atenção se você fez esse último ponto, ok? E pode ver que ele vai começando a ficar em relevo, ó. Uma carreira de uma para outra fica fundinha e a outra sobe, tá? Ó, essa aqui subiu e essa afundou, que é o contrário da outra, ó. Tá? Isso você vai fazer até atingir a circunferência da cabeça. E como eu falei, como ela tem uma certa elasticidade, não tem necessidade de ser exatamente o tamanho da cabeça. Pode deixar uns 2 dedinhos antes de chegar ao tamanho, tá? Para poder o gorro entrar certinho. Fazendo desse jeito, você consegue assim. Olha como é que ele fica legal. Como ele tem elasticidade, tá? Ó, eu fechei com ponto baixíssimo aqui, ó. Se você quiser fechar com agulha de mão também pode. Eu fechei com ponto baixíssimo. E nós vamos começar a trabalhar o ponto daqui pra cima, tá? Pra quem quer base do tamanho da sanfona, tamanho de adulto, esse tamanho aqui ficou em 22 centímetros, tá? Então, 44. Mas como ele tem a elasticidade, conforme eu falei do ponto, pode pegar um tamanho de cabeça maior, tá? Vou fazer para criança também, sempre a mesma coisa. Sempre deixo uns 2 dedinhos antes de chegar ao tamanho real. Fechando o ponto, fechei de forma circular, fechei aqui com ponto baixíssimo, você pode costurar com agulha de mão também, não tem problema, tá? Então, aqui, então nós vamos ter, as carreiras vão ficar assim. Eu só vou trabalhar aqui no gráfico, assim, para vocês terem noção. Mas aqui sempre a mesma coisa, tá? Os pontinhos altos, tudo que tem pra cá, vai ter pra cá pra cima. Então, eu fechei. Digamos que eu tenha fechado a carreira aqui. Que eu tenha costurado aqui nessa parte.
Aqui aonde eu tô, eu vou suspender 3 correntinhas de um ponto alto, 3 correntinhas para fazer a curva, tá? Então, eu vou subir 6 correntes, na verdade, e um ponto alto no mesmo lugar. Eu vou colocar, é um V, preciso de um ponto V. Então, eu vou colocar esse V entre uma carreira e outra. Então, eu fiz entre essa carreira e essa. Aqui eu não faço. Entre essa carreira e essa, aqui eu vou fazer. Então, aqui eu vou colocar um ponto alto, 3 correntes, ponto alto no mesmo lugar. Foi entre essa e essa carreira. Aqui eu não faço, eu vou na próxima. Ponto alto, 3 correntes, ponto alto no mesmo lugar. Nessa eu não faço, tá? Isso no gráfico. Agora vamos ver trabalhando como é que isso ocorre. Fechei. Então, eu estou aqui, ó, entre essa carreira e essa aqui. Nesse meinho aqui, eu vou aqui suspender as 6 correntinhas. 3 do ponto alto, 3 para fazer a curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um ponto alto no mesmo lugar, ó. Então, foi entre essa e essa carreira. Nessa, eu não faço. Eu vou fazer aqui, ó. Então, nessa aqui eu não vou fazer, eu vou fazer nessa. Um ponto alto, 3 correntes, ponto alto no mesmo lugar. Aqui eu não faço, vou no próximo. Ponto alto, 3 correntes, ponto alto no mesmo lugar. Então, se vocês perceberem, o V ele está batendo exatamente aonde fica o friso alto, olha. Ó. Aonde tá esse aqui fundinho, não tem. Ele fica aqui. Então, aqui não vai ter, esse tem. Aqui não vai ter, esse sim. Tá? Então, eu vou dar a volta aqui na carreira e a gente já volta pra ver como é que a gente fecha, tá bom? Aqui, já tô fechando. Vou entrar aqui. Aqui, na verdade, eu teria que fechar aqui. Mas como a gente trabalha um tamanho aleatório, a gente nunca sabe o tamanho que exatamente que vai ficar, pode calhar de acontecer isso. Não bater o final da carreira correto. Então, eu vou colocar aqui, né? Eu tenho que colocar aqui, vou colocar por aqui mais ou menos para poder fechar aqui. Então, fechei. 3 correntes. No mesmo lugar, tá? Quando eu for fechar, vamos dizer que eu coloquei, tô fechando aqui. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo em forma de gancho, tá? Eu vou fechar, certo seria eu entrar 1, 2 na terceira corrente e fechar com ponto baixíssimo aqui. Mas eu vou fechar assim, ó. Dessa forma, em forma de gancho. Por quê? Eu vou precisar colocar ganchos nas 2 perninhas do V, tanto nessa quanto nessa, ó, que são representados dessa forma, assim. Quando vocês verem nos gráficos assim, ó, essa dobrinha, é ponto gancho. Então, eu vou colocar nas perninhas do V. E no interior do V, eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Deixa eu colocar aqui. 3, 4, 5. E mais o nosso ganchinho aqui. Na verdade, eu estaria fechando aqui a nossa carreira.
Então, eu fechei com ponto baixíssimo em gancho para poder subir as minhas 3 correntinhas. Já em formato de gancho, que na verdade simbolizaria isso aqui, ó. Como eu fechei em gancho, ele já sobe aqui um ponto alto já em relevo. Coloco 5 altos dentro do meu V, aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E esse ponto alto em forma de gancho, ó. Ok? Vou no próximo V, conforme o gráfico, ó. Eu saio desse gancho e vou direto para esse. Lacei, ó. Aqui, gancho. Prendeu aqui. Gancho. 5 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, gancho na outra perninha do V. E é isso que está acontecendo com o nosso trabalho. Gancho. 5 dentro do V. 1, 2, 3, 4, 5. Gancho novamente. Certo? Conforme o nosso gráfico. Eu já volto com outra carreirinha pronta até de uma outra cor, que eu tô fazendo outro, para vocês verem como é que fica, tá bom? Esse aqui já é de uma outra cor, mas é a mesma coisa, estamos fazendo a mesma coisa, ó. Gancho. 5 pontos altos dentro do V. Gancho. Gancho. 5 pontos. Quatro. 5. Gancho novamente. Nós vamos fechar aqui, conforme lá na primeira carreira, com um ponto baixíssimo em forma de gancho também, ó. O mesmo fio que eu pego é o mesmo fio que eu fecho. Certo? Então, nós fechamos exatamente aqui. Agora, nós vamos voltar para a primeira carreira. Só que o nosso V vai pegar aqui, desencontrando. Então, como eu fechei aqui o ponto baixíssimo, eu vou fazer exatamente o que está aqui. Subir minhas 6 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto alto no mesmo lugar. Só que agora eu coloco meus V's exatamente aqui, onde tem o encontro dos dois ganchos, ó.
Então, fica exatamente entre um gancho e outro, ó. Tá? Então, aqui eu vou subir minhas 6 correntinhas e ponto alto no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto alto no mesmo lugar. Ó. Agora aqui, os 2 ganchos aqui, ó. Eu vou entrar bem nesse meio aqui. Ponto alto, 3 correntes no mesmo lugar. Venho nesses 2 relevo aqui. Meio, ponto alto, 3 correntes no mesmo lugar. Olha lá como é que tá no gráfico, olha como tá aqui. Ok? Vou fechar essa carreira e já volto para vocês verem. Cheguei aqui, gente, ó. No último encontro, entre um ponto gancho e outro. E aqui eu fecho, igual eu fechei a primeira carreira, tá? Com ponto baixíssimo em relevo. Vou fazer igual eu fiz nessa carreira aqui, ó. Suspendo 3 correntes, 5 dentro e gancho. Gancho, 5 e gancho. Gancho, 5 e gancho. Então, suspendo 3 correntes para ser o meu primeiro gancho. 5 pontos altos aqui dentro do V. 1, 2, 3, 4, 5, gancho novamente. Gancho, 5, gancho novamente. Ó. Então, fica desencontrando do de baixo, ó. Igualzinho a gente tá aqui. Tá? O que eu fiz aqui foi exatamente o que eu fiz aqui embaixo. Eu fechei com ponto baixíssimo em gancho, subi 3 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, gancho. Gancho, 1, 2, 3, 4, 5, gancho de novo. Tá? Não necessariamente essas perninhas, um virado para cá, o outro virado para cá. É sempre levantando, tá, gente? Porque tem o gancho virado para baixo. No caso aqui, isso eu tô fazendo só para poder diferenciar de um do outro, mas é sempre para cima, tá? Agora, outra diquinha que eu vou dar para vocês. A gente vai seguir nesse ponto, dessa forma que eu tô explicando para vocês. Eu segui por até aqui eu fiz com 5 pontos altos dentro do V. Então, contando com a sanfona, deu 15 centímetros, tá? Aí depois, vou abrir aqui para vocês verem, depois de 15 centímetros, eu passei aqui dentro para 4 pontos, tá? Olha. A segunda com 4. A próxima eu já passei para 3, tá? E fui assim até o final. Então, eu fiz 2 carreirinhas com 4 pontos, depois dos 15 centímetros, exatamente do que tá aqui. Eu fiz 2 carreiras com 4 pontos dentro do V, ó, essa e essa. E o restante eu completei somente com 3 pontos dentro do V, para na hora de fechar não ficar muito embolado, tá? Mas no total
com o fechamento, olha aqui em cima, até aqui, deu 25 centímetros, 25, quase 25 centímetros, tá? Quase 25, 24,5. Tá? E desse tamanho ficou aquele gorrinho que fica caindo um pouquinho atrás. Então, se você quiser, eu quero o meu gorro mais caidinho, tá? É só fazer um pouquinho mais comprido, não tem problema algum, tá? Esse é o nosso gorro crisp. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Sigam nosso Insta, que é o Ateliê Rose Carreiro, tá? Nós temos também a nossa página do Facebook. Qualquer dúvida, nós estamos aí. Aproveitem o inverno, gente, tá? E vai ter um vídeo bem legal também, que é explicando sobre os gorros que começam da parte de cima para baixo, tá? Tem muita gente que tem uma certa dúvida e a gente vai resolver isso também, tá? Tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso canal, deixem aí o like de vocês, compartilhem e espero que vocês possam fazer bastante gorros para o nosso inverno, tá bom? 1000 beijos para vocês e até o nosso próximo vídeo. Beijo!